Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos tratando da lição do dia 5 de junho, o conflito cósmico. O que aconteceu aqui em Mateus 27, do verso 45 a 50, foi um conflito que não é muito bem compreendido por todos hoje. E o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: existem pessoas, às vezes, que quando vão aconselhar uma ou outra pessoa, eles alegam dizendo o seguinte: olha, quando as coisas acontecerem com você, não pergunte a Deus por que aconteceu isso, mas pergunte para que aconteceu isso. Ou seja, tudo tem um propósito. Se eu for levar por essa linha de raciocínio, então eu vou ter que rever o conceito de Cristo, porque o próprio Jesus falou na cruz: Deus meu, por quê? Então, tem situações que eu preciso também perguntar por quê, pela minha condição humana. Lembrando que, em sua humanidade, Cristo passou por uma dor que é imensurável. Passou por uma situação que não é compreendida aos olhos nem na mente humana e nem será jamais. Ellen White tem um artigo que ela chega a descrever a seguinte frase aqui no livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Aqui diz assim: o afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de surpresa, angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era a sua agonia que ele mal sentia dor física. Então nós entendemos aqui que o que ele passou em seu conceito psicológico, emocional, o que ele passou em sua mente devido à carga que estava sendo levada por todos os pecadores, era muito maior do que a dor física. E a gente sabe com clareza que a dor física de Cristo, ela foi intensa, pois ele sofreu muito antes do Calvário. Isso para nos dar eterna salvação. Ele pagou o preço de fato, ele pisou o lagar, ele passou por todo o sofrimento. E aqui, quando fala desse conflito cósmico, de fato houve esse conflito ali naquela condição, pela sensação que Jesus estava sentindo da separação com o Pai. E se eu, hoje, pelos meus pecados, me sinto distante de Deus quando eu causo o meu pecado, imagina a distância que Cristo não deveria ter sentido, uma vez que ele passou a sentir esse abandono, mas não pelos seus pecados, uma vez que ele não tinha nenhum pecado, mas ao ele assumir os pecados de todos que sobre ele estava sendo carregado. Toda a raça humana, desde Adão até aquele período, como também até os que irão viver no futuro, Cristo passou naquela angústia que ele ali estava. Então, não é algo fácil de poder perceber. Se eu e você sofremos por um ou dois pecados que cometemos e ficamos angustiados, e graças a Deus por isso, porque isso é obra do que o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nos faz levar a essa condição. Porém, uma coisa que me chama a atenção aqui é a seguinte: quando Tiago falou assim: tende por alegria o passarem por várias provações, ou serem por bem-aventurado. Aí você para e pensa assim: puxa vida, como é que eu devo me considerar uma pessoa feliz na provação? Lembrando que Neemias deixou escrito e muito claro, né? A alegria do Senhor é a nossa força, mesmo em meio à adversidade. E ela nos deve fazer rever o nosso conceito de fé. Se eu estou na provação e eu estou ainda, digamos que inclinado a cedê-la, a minha fé está sendo colocada à prova. Não de fato a minha fé, mas a fé que ele concedeu. Então, assim, o texto de Apocalipse 14, 12, quando fala que aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, essa fé nele é que ele qualifica. E a fé dele é que nos dá essa vitória. Porque Jesus venceu com a fé que foi lhe concedida também pelo Espírito Santo. Lembrando, Jesus assumiu a forma humana e ele foi 100% homem. E ao assumir essa natureza, ele teve que depender do Pai para que pudesse passar pelas tribulações e dificuldades e vencê-la. Ele não fez uso de nenhuma prerrogativa divina para poder vencer a tentação ou a provação que estava para vir. Então, nessa condição, eu vejo aqui o seguinte: Jesus estava na cruz, a angústia foi demasiadamente grande, a ausência do Pai que for ali sentida, como eu bem li aqui para vocês, nunca será bem compreendida. Gente, essa expressão nunca é muito forte. Subtende-se que nem na eternidade iremos compreender isso. E o que devemos fazer é o seguinte: Senhor, eu não consigo compreender, mas o Senhor me conceda fé suficiente para que eu possa aceitar, porque esse é um amor imensurável, um amor que dá. Cristo nos amou a tal ponto que deu a sua vida. O próprio texto de João 3,16 é uma evidência disso, né? Deus amou o mundo que deu o seu Filho.
E aí fica aquela pergunta para mim e para você. Se amamos de fato a Deus e amamos a obra que Ele nos concedeu, estamos dispostos a dar também? Estamos dispostos a devolver também? Até porque tudo que temos é dele. Então é um ponto que deve ser levado em uma consideração muito grande. O que Deus fez por mim, Ele fez por amor, e o amor dá. Então eu que o faço por Ele, se eu de fato o amo, e o autor de João 4, verso 8 descreve isso, né? 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu tenho que conhecê-lo, amá-lo e ser aquele que dou, mas eu dou no sentido de devolver aquilo que Ele me concedeu. E um ponto que eu queria ressaltar aqui, e já indo para as considerações finais, é o seguinte. O que Cristo passou na cruz? A angústia, o sofrimento, o afastamento do Pai. O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que Ele havia desamparado e como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé de Jesus, a fé que Ele teve para vencer. Lembre-se de uma coisa, irmãos, o que aconteceu, a causa da vitória de Cristo, foi Ele ter vivido pela fé até o último momento. Aí entra aquele texto de Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte. Então assim, a fé é uma qualificação que o Espírito Santo nos concede para que através dela possamos vencer, e se desenvolvemos ela a cada aprovação aqui, ele nos fortalece, ele nos capacita e nos habilita. O autor aqui da lição descreve assim, ó, cada aprovação suportada com fé produz frutos preciosos. Aqui sim, eu então entendo o que Tiago descreve. Tende por alegria ou por ser bem-aventurado o passardes por várias provações. Um ponto que eu queria deixar claro aqui, irmãos, é o seguinte. Embora o texto sagrado de Jesus, quando declara para Cristo, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus sentiu a ausência eterna do Pai. Ele sentiu uma condição que todo pecador perdido irá sentir. Ou seja, uma ausência da qual a condição que ele se encontrava, lembrando que Jesus morreu a morte eterna. Ele morreu a morte para cumprir o que está em João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça. E o perecer quer dizer morrer para sempre. Então ele morreu a morte que todo pecador perdido morreu, irá morrer. Então essa morte se torna uma morte substitutiva, para aquele que nele crê não venha ter a mesma morte, mas em contrapartida tenha a vida eterna. Agora, para fechar aqui, eu queria ler com vocês um texto, também do livro chamado O Desejado de Todas as Nações, e baseado nesse contexto, aqui o texto diz assim: naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Sua glória, irrompida da nuvem, e todo espectador, se sua glória fosse irrompida das nuvens, todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ter confortado ou ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. O que eu quero dizer com isso? O Pai estava com Cristo ali. Os anjos estavam com Cristo ali ao pé da cruz. Mas ele não lhe foi revelada, e em sua humanidade Cristo precisou passar e sentir a ausência do Pai, coisa que todos os filhos de Deus irão passar quando vier o tempo da tribulação, da angústia, da perseguição. Eles terão que viver à vista de um Deus Santo, com a convicção de que as palavras de Cristo, quando ele falou assim, eis que vos envio o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. E nesse momento, nós teremos o Espírito Santo também conosco. É como o próprio Jesus falou, né, em João capítulo 14. O Espírito Santo vai estar conosco para habitar em nós. Ele vai ser retirado daqueles que resistem à sua vontade, daqueles que resistem o seu falar, os seus conselhos, como o próprio Hebreus, Paulo fala, né? Assim diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais. Então, se a pessoa endurece, chegará um momento que ele vai embora. Aqueles que escutam e acatam e aceitam, devem de fato fazer valer, como diz a lição aqui o autor. Aquele que vive pela fé, ele alimenta e produz frutos para o futuro. Se você é fiel a Deus agora, ele lhe capacitará para ser fiel a ele com provações ainda maiores. Mas se eu cedo aqui, eu demonstro com clareza que eu não tenho condições de resistir o que vai vir lá na frente. Então as provações, eu entendo que são métodos pedagógicos de Deus
para que a gente possa aperfeiçoar a fé e fazer valer aquilo que ele tem para comigo. Lembre-se que tanto Abacuque quanto Gálatas descreve, né? O meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero deixar aqui bem claro que a angústia que Cristo passou, e Ellen White chega a descrever em outro momento, faz-nos-ia muito bem se nós meditássemos pelo menos 1 hora diariamente sobre o sacrifício de Cristo na cruz. O que ele passou foi para nos dar, e ele garantiu ao ter dado a vida dele para nos garantir a vida eterna. E eu tenho que parar e refletir, Senhor, se Cristo passou por tudo isso para me dar salvação, por que com tão pouca aprovação eu resisto à tua vontade e cedo aos meus desejos? Isso só me mostra que eu não estou me habilitando para o conflito mais intenso que está para chegar. Em qualquer situação, o meu apelo a você hoje é: viva pela fé, e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Que Cristo, portanto, nos abençoe e nos capacite e nos dê a honra de vivermos pela fé, para que dessa forma nós possamos nos qualificar pelo que Ele fez, nos qualificar pelo que Ele fez para a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque em meio a esse conflito que estamos passando, em meio a essas dificuldades que estamos vivenciando, o Senhor nos habilita com a fé que o Senhor nos deu. Então não temos natureza, não temos condições de vencer por nós mesmos, mas nos ajuda, Senhor, a viver pela fé que nos qualifica a sermos verdadeiros cidadãos do Reino Celestial. Te peço, ó Pai, que conceda aos teus filhos que estão assistindo o vídeo hoje uma capacidade dobrada, uma porção dobrada para com as suas dificuldades, de maneira que não a proporção das provações, mas a proporção de fé que os qualifique a serem vencedores e vencedores por Cristo Jesus. O próprio Jesus nos disse que no mundo nós iremos ter aflição, mas que tenhamos aquele ânimo que nos qualifica, porque Ele venceu, e pela sua vitória nós também seremos vitoriosos. Perdoa nossos pecados, continua a falar conosco e nos dá a bênção da Tua presença, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Embora eu queria fazer um vídeo curto, já estou aqui com quase que 12 minutos. Estou aqui correndo, que agora eu vou no médico, precisar fazer alguns exames. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de passar com vocês mais esse estudo. A lição de hoje, eu vou tentar fazer hoje, se assim conseguir. Deus abençoe vocês, até o próximo estudo.